Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Mas voltando a falar sério agora, essa memória, assim, é uma boa forma de fazer uma analogia que as coisas que temos hoje, né? Podemos dizer que essa memória que é tipo é o CD de música, pra se dizer, né? Porque ele já vem gravado de fábrica. Depois que você fez a master, você vai embora. Aí um passo a mais de utilidade de equipamentos desse tipo é quando a gravação pode ser feita pelo usuário, né? Pelo cliente, por quem comprou a memória, mas só uma vez. Aí nós temos a PROM. Sim, a PROM. Que, diferente da Master ROM. Ela vem zerada, mas pode ser gravada uma vez só, né? Sim, ela vem zerada e os bits podem ser usados nas posições desejadas pelo usuário, mas só uma vez. Se você errar, acabou. Você queimou o seu chip. É bom você testar o seu programa, os seus dados de maneira bastante cuidadosa. É também chamado de OTP, One Time Programmable, programável uma vez. Basicamente, fisicamente, o que você tem dentro do chip? Vários, como se fossem fusíveiszinhos microscópicos, que na hora que você manda atenção de programação, você quebra queima, derrete aquele fusível como se estivesse queimando o fusível da lâmpada incandescente e aquele bit que era 1 passa a ser 0. Obviamente é um processo destrutivo que não pode ser voltado. Aqueles fusíveis que não forem queimados continuam sendo bit 1. Ou ao contrário, ou ela vem com bit zeros que você unzeia ou vem com bit 1s que você zereia. É o mesmo. Fala direito, rapá. E seguindo a mesma história da analogia, né, é o CDR. Seria o CDR, exatamente. Você pode gravar suas músicas uma vez e se alguém troca seus waves de Queen por waves de sertanejo universitário enquanto você foi pegar um lanche, azar. Vai ter que chegar e gravar outra. Tá? Sou mal mesmo. Essa aqui é mais conhecida do pessoal, né? A EPROM, né? Que é Erasable Program Read Only Memory. Ela funciona num processo semelhante ao da PROM, fornecida vazia, limpa. O usuário pode gravar nela qualquer conteúdo e, no caso, pode apagá-la usando luz ultravioleta sobre a pastilha, sobre o die. Você tem a peça, o circuito, tem o die lá no meio e você tem uma janelinha que é feita de quartzo, que aí com isso você pode bombardear ele com radiação ultravioleta e aí, feito isso, você apaga o conteúdo dela. Lembrar que gravar uma EPROM, o pessoal normalmente coloca uma etiqueta, uma fita, alguma coisa por cima para garantir. E a radiação do sol poderia vir até apagar assim que o sol emite luz ultravioleta, mas teria que ser uma concentração meio alta. Vai ter que deixar ele fritando no sol um bom tempo. Tem que largar o chip no telhado. Mas mesmo assim é sempre bom usar etiqueta. Aliás, foi graças às EPROMs que eu acabei aprendendo que o que a gente chama de cheiro de chuva, de cheiro de terra molhada, na verdade não é cheiro de terra molhada, é cheiro de ozônio. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Sim, cheiro de ozônio, verdade. Eu tava lá no meu estágio, aprendendo a gravar EPROMs pro Collor, né, pro Coco. E tá, usamos, esta é uma lâmpada ultravioleta, vem numa caixa, vamos apagar a EPROM. Na hora que eu levantei a caixa com a lâmpada, depois das EPROMs já apagadas, senti aquele cheiro familiar, caramba, cheiro de terra molhada. Mas por que esse cheiro? Porque as descargas elétricas no céu transformam as moléculas de oxigênio em moléculas de ozônio. E a lâmpadazinha ultravioleta que apaga a EPROM faz a mesma coisa com o oxigênio que tá lá dentro do ar. Aí você levanta o seu apagador de EPROM, cheiro de terra molhada. Retrocomputaria também é ciência. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Olha, e só lembrando que alguns circuitos de EPROM, eles vêm sem a janelinha. Aí vira uma PROM. A função disso é você ter uma forma de gravar só EPROM somente uma vez. Mas você pode apagar o conteúdo, né? Só que não com ultravioleta, mas sim com raio-x. Aí você tem que levar para fazer exame de radiografia junto com você. Ó, meu computador pegou pneumonia, doutor. Boa. It's never lupus. Terminamos assim a nossa família das memórias não voláteis com a EPROM. Aí nós ficamos quase próximos do que vem a ser uma RAM, né? Porque os bits podem ser retornados ao seu estado inicial com um sinal elétrico. Só não é uma RAM porque
porque o apagamento é muito lento. Não, e geralmente ele também é feito em todo o conteúdo. Você não pode, ou não podia, né, fazer um apagamento pontual. Eu falava em sala, né? Quando falava EEPROM, falava assim, a memória não vai, mas você pode apagar, professor, sim, mas entenda que as memórias, as DRAM e SRAM, são memórias facilmente apagáveis. Quando você apaga, você pode apagar um bit dela, pode apagar uma unidade dela. Agora você vai trabalhar com uma memória do tipo ROM, que mesmo pode ser apagável, seja uma EEPROM ou posteriormente a flash, que é um tipo de EEPROM, para você apagar, tem que apagar tudo. 2, o processo de apagar isso, regravar, é lento. Não é um processo instantâneo, nanosegundos como nós temos. Mas aquilo que eu tô falando, era assim, agora as coisas estão ficando diferentes. Aquilo que você, garotinho juvenil, chama de pendrive ou memória flash, nada mais é do que uma matriz de EEPROMs. Sim. É uma EEPROM que você não precisa apagar ela totalmente para sobrescrever os dados, né? Você não precisa zerar todo o conteúdo dela. Mas mesmo assim, o processo de gravação dela é mais lento do que uma memória RAM. Sim. Agora... Porque tem gente que às vezes pergunta, professor, se o SSD é composto de memória ROM, memória desse formato, por que ele é mais lento que a memória RAM? Passo por esse tipo de pergunta em sala. De uma certa forma, dependendo da explicação, torna-se pertinente, né? Explicar dessa forma. Mas é por causa disso. Ainda é, mas ela é mais lenta, o processo é bem mais lento que o processo trabalhando com memória RAM. Porém, mais rápido que o seu disco rígido, motivos óbvios. Sim, físicos. Sem dúvida. Que já deixa uma boa vantagem. Aliás, agora só pra falar, eu acho que isso aqui, como é muito novo, eu acho que é só um off. E agora tem um M2 que é 5 vezes mais rápido que o SSD. Peraí, é rápido. O que eu conheço por M2 é aquele cartãozinho da Sony que é parecido com o SSD, mas não é... Não, existem alguns notebooks que tem um soquete para um SSD do tipo M2. É uma plaquinha pequenininha que você encaixa ali. O conector é diferente do conector do SATA, é um pouco diferente. E aí você encaixa ali. O meu notebook tem uma memória M2, uma dessa M2 de 128 GB e ele veio com um HD de 1 TB. De desktop assim. Tem placa-mãe? Eu já ouvi falar disso. Agora, por exemplo, e o meu notebook, ele veio com 128 GB de SSD M2 e um HD de 1 TB. Aí eu tirei o HD de 1 TB, botei num case para usar de backup e comprei um SSD e meti no lugar. Então meu notebook, por exemplo, tem 2 SSDs dentro dele. E um M2. É um demônio, né, de velocidade. Fica bem mais rápido e gasta menos bateria, né? Parte mecânica que ele tem é só as ventoinhas. Só vontade. E aí que você tem todos esses tipos de RAM, de ROM, etc., você começa a poder fazer algumas brincadeiras, né, no seu computador. Outras RAMs até criar uns tipos diferentes de RAM. Sim, que parecem, mas não são, né? Que nada mais são do que malabarismos que você pode fazer com a RAM e a ROM, né? Sim. Uma delas é a tal da Shadow RAM, que é o seguinte: você tem uma ROM no seu computador, uma BIOS, o acesso a ela é um pouco mais lento que o acesso à RAM. Então o que você faz? Você copia o conteúdo da ROM para a RAM, remapeia os endereços fazendo banco switching, de repente as chamadas à sua BIOS, à sua ROM, ao seu firmware ficam mais rápidas. Primeiro que vocês faziam isso. Absurdamente mais rápidas. A galera do Coco 3 que eu diga, né? E você pode fazer isso de forma também poder fazer alterações no firmware. É o modo R800 de RAM do Turbo R. Basicamente o que ele faz. É o modo padrão do Coco 3, inclusive, né, Juan? Sim, mas não foi feito por rapidez, foi feito por necessidade, porque a Microsoft disse que não queria mais saber de fazer alterações e não permitiu eles fazer alterações. Então tudo bem, deixa a ROM do jeito que tá, a gente traz pra RAM e altera na RAM. E vão postar vocês. Adorei. O modo Gambiarra Master ativado, com certeza. Isso aí pra mim é magia. E um outro rádio já clássico também usa dois, né? Um que usa Shadow RAM, que é rádio clássico, é o PC velho. Sim. Permitia que você jogasse a BIOS também pra RAM, você perdia 64K ou 80K, não lembro, nunca lembro o tamanho da BIOS do PC original. Algumas chegavam a 128. Se tinha essa pequena perda, você tinha um ganho absurdo de velocidade, realmente no acesso a vídeo. Cara, eu acho que o PC usa isso até hoje. Não, usa e não usa. Você pode usar se estiver usando DOS, mas a maioria do sistema operacionais ele já não usa mais a BIOS. Tá. Então é indiferente você usar a Shadow RAM. E um outro que usa também é o próprio Amiga DOS. O Amiga DOS, se ele tem RAM, ele começa a colocar bibliotecas que estão na ROM do Amiga DOS em RAM. E com isso você tem um considerável ganho de performance. Então a biblioteca da Intuition, que é a parte gráfica do Workbench. Outra coisa que a RAM pode fingir, além de fingir ser ROM, é fingir ser disco.
você pega um pedaço da memória RAM e utiliza para criar uma unidade de disco virtual absurdamente mais rápida. Muito mais absurdamente do que a Shadow RAM, que acesso a armazenamento magnético é uma coisa muito lenta, e era mais lenta ainda na época dos disquetes. Você falou, me lembrou, além do exemplo que já foi colocado em pauta, me lembrou da Mega RAM Disk, da DDX. Eu também ia falar isso. Inclusive vinha com o MSX2 também embutido. Era maravilhoso quando tinha disquete. Tinha um drive de disquete, tinha uma dessas, usava pra fazer cópia. Nossa, era muito mais rápido que o disquete. Era uma beleza pra trabalhar. E tinha alguns criadores que faziam uso dessa memória. Este negócio era particularmente vantajoso quando você tem utilitários do sistema operacional que estão gravados em disco e que você usa com muita frequência. Sim, a gente fazia, eu fazia isso direto. Botava o que eu usava mais, copiava pra Mega RAM Disk e usava ela lá, carregava dela. No MSX2 2, você tem a opção de criar uma RAM Disk interna. Eu não me lembro bem o tamanho limite, eu acho que era 64K. Normalmente o pessoal cria 64K. Você pode inclusive botar no AltExec. Não. No caso do DOS2, a RAM Disk, assim, se você quiser botar quase toda a RAM, você pode. Mas você não tem pra nada, né? Eu diria que praticamente toda a arquitetura de microclássico no qual se usava armazenamento magnético, disquetes com alguma frequência, tinha um softwarezinho de RAM disk. Apple II tinha, TRS-Color tinha, os TRS-80 com aqueles sistemas operacionais TRS-2 e etc. também tinha. O Apple II GS, ele tem RAM disk no firmware. Você pode entrar no painel de controle e você pode setar uma RAM disk a partir dele. Sim, naquele setup dele em ROM. Pelo pouco que eu mexi no Yuma OS X62 faz isso. Lembrar também que você tinha isso, a gente falou do MSX, né? Você tinha o comando, né? Call Mini, que criava um drivezinho de 32K. Eu nem lembrava desse comando. É específico do MSX2. Você tinha o Amiga DOS, né? Ele usa uma RAM disk de tamanho dinâmico que, de acordo com a sua necessidade, a quantidade de arquivo que você vai botando, ele vai crescendo ou vai diminuindo, né? Exatamente. Seguindo o conceito do TMPFS que o Linux também tem, como sistema de arquivo. Roda, cara. O Amiga copiou o Linux. Na verdade, acho que o sistema de arquivo foi copiado no Amiga. Mas o conceito é muito interessante. Aí a gente vira o contrário. Tínhamos RAM fingindo ser disco, também podemos ter disco fingindo ser RAM. Memória virtual. É uma coisa que vem mais de máquinas profissionais, nas quais você frequentemente roda programas que precisam manipular massas enormes de dados e que, às vezes, o programa precisa ter mais RAM do que você fisicamente tem. Então, o que você faz? Você manda o sistema operacional interceptar os acessos à RAM e jogar esses acessos para disco, escrevendo e lendo. Basicamente isso. O seu sistema operacional acha que você tem mais memória do que tem. Fica lento. Fica muito mais lento que se você usasse a RAM. Mas pelo menos você consegue processar aquela massa de dados que você precisa processar. E isso em muitas aplicações é crítico. E isso, no início dos tempos da computação clássica, nos 70, 80, era o que praticamente você só enxergava em máquinas profissionais, máquinas Unix e mainframes e coisas assim. Era o que tinha. E hoje em dia é super normal. Até videogame tem isso. Pô, eu já vi pra configurar isso no Android. Vou botar isso no celular. Todo sistema operacional de computador moderno tem isso. Não tem o swap file no Windows, não tem as partições de swap no Linux. É isso, é memória virtual. Exato. Só que hoje, sim, eles são utilizados mais como uma espécie de contenção de danos, que é para o seu programa não travar por falta de memória. Na prática, quando você vê que o teu programa está começando a usar swap, ou seja, começando a usar memória virtual, é aquele alarme que diz, precisa comprar mais RAM para a máquina. Exatamente. Pô, me permite um protesto aqui, então, só um desabafo? Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Show! E as máquinas clássicas? Como é que temos? A gente já começou a falar sobre elas, né? Vamos lá. Literalmente, todos os micros clássicos, eles são posteriores ao surgimento da DRAM, da SRAM, e posteriores à decadência da memória memory. Logo, não temos micros clássicos com memória de núcleo. Vocês estão falando merda, né, irmão? Mentira! A gente já mencionou o Alto. Eu acho que eu qualifico o Alto como um micro clássico. Também tem no Repórter Retro, nós citamos o sujeito que fez uma Core Memory para ligar no Raspberry Pi. Sim, mas
E é tipo assim, por quê? Porque sim, porque posso, porque está lá. Mas assim, de fábrica da época realmente só o alto. Mas voltando assim um pouco na capivara, né? O TI 99/4, que ele é de 78, 79, não me fala. 79, ele implementava aqueles fartos 256 bytes de memória dele com SRAM. Com essa quantidade ridícula, até a SRAM ficava barata. Lembrando, existia uma RAM dinâmica de 16K, mas ela não era diretamente acessível pelo processador. Você tinha que usar a partir do processador de vídeo, e é por isso que você fazia um programa em BASIC que ficava tão lento, apesar de ser um processador de 16 bits. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele pegava o VRAM do 9918 pra usar com memória RAM? Ele usava VRAM como RAM. Sim. Por isso que tudo que você carrega de fita cassete nele é só programinha xixa lento. Porque qualquer coisa maior vai deixar você um ano lá. Tinha que ser cartucho. Outras máquinas clássicas, como o Altero 8800 da MITS, aquele primeiro da revista Popular Electronics, que explodiu o conceito de computador pessoal, já tinha uma quantidade muito maior, né? 4 KB. 75. Porém, eram das recém-novidade, das novérrimas memórias de RAM. Eles tiveram vários problemas no desenho da placa de RAM, tanto que diversas outras pessoas começaram a fazer placas com SRAM e até placas de DRAM também com outro tipo de desenho, não repetindo os erros que a MITS colocou na placa. Ainda bem que era uma máquina expansível que tinha mas no qual qualquer um podia fabricar hardware. Isso dá uma vantagem, porque qualquer falha de projeto do fabricante original pode ser coberta por um fabricante terceiro. Por mais pistola que o fabricante original ficasse depois. Quem mandou fazer expansões de baixa qualidade? Pois é. Outro que teve expansões de baixa qualidade foi o TR-70 Model 1, né? Ele teve problemas de hardware causados por memória. Vídeo nosso episódio sobre o TR-70. Porque literalmente as memórias de RAM ficaram mais rápidas entre o projeto da Expansion Interface e a produção. E aí dá problema de tempo de refresh, o refresh é rápido demais, é lento demais, e nossa, isso dá muito problema. Ainda bem que eu não sou mais sou engenheiro eletrônico no diploma e só trabalho com software. Bom, mas dentro do mundo dessas máquinas de 8 bits, a gente pode chegar até quanto? Tipicamente 64K, porque essas máquinas de 8 bits tipicamente têm um barramento de endereços de elevado a 16 dá 65 mil cacetada, vulgo 64 KB. 65.536 bytes, vulgo 64K. 66. Por aí. É que era um universo quando elas foram desenvolvidas, mas que as memórias foram se barateando com o decorrer dos anos. Sim, e aí eles passaram a querer usar mais memória e passaram a empregar técnicas de bank switching, que é a memory mail do MSX e de outras plataformas por recursos semelhantes, né? Toda a arquitetura desenvolveu um sistema de mapeamento de memória, de bank switching, que é muito parecido uma com as outras. Não tem muito o que fazer, né? Você não consegue enxergar toda a memória de uma vez, só consegue enxergar 64K. Então vamos fazer o seguinte, a gente pega um circuitinho aqui e divide esse 64K em pedaços, e a cada hora eu enxergo um pedaço em particular dos meus 128, 256, 500K, seja lá quanto eu tiver. Você precisa de mais burocracia na hora de programar, mas você eventualmente tem acesso à sua massa de dados maior, uma perda de performance e de conforto, né, para programar notável, mas aceitável. Outra máquina que tem um truque, né, não é bem assim, uma curiosidade com relação à sua memória, no caso, ao seu acesso de memória, e aí por isso, Juan, você vai entender por que os joguinhos deles são tão fluidos, é o Commodore 64. O que aconteceu durante o projeto? Tanto o 65, no caso o 6510 e o VIC-2, eles foram feitos para funcionar de forma sincronizada. Então, quando o 6510 está acessando a memória, está fazendo fetch da memória para pegar uma instrução ou para fazer uma leitura, o VIC-2 está desenhando a tela. Aí, quando o VIC-2 está fazendo fetch na mesma RAM para ver o que tem que fazer, o 6502 está processando, está fazendo o processamento, ou uma operação de comparação, ou uma operação matemática, ou também um branch, né, dentro ele tá do lado de dentro dele, não está acessando a memória, precisa dizer. Basicamente, a memória é 2 vezes mais rápida do que precisaria ser, então ela consegue servir 2 mestres ao mesmo tempo, o processador de um lado e o processador de vídeo do outro. E como um não está olhando o que o outro está fazendo, eles não percebem que um está conflitando com o outro. Coisa que, por exemplo, não acontecia nas CGAs dos primeiros PCs, que se você fosse gravando na VRAM quando quisesse, começava a dar chuviscos na tela. Ou seja, CGAs novo. Não é aquele caso do Game of Thrones, CGAs novo.
E não é o único microclássico que tem essa mumunha da RAM ser mais rápida e ser acessado pelos dois alternados. Spectrum também, né? Mas no Spectrum, assim, devido à simplicidade do projeto, é problema do programador saber que hora que ele tem que mexer na VRAM. O que, na verdade, não acontece muito bem. Se você for observar o Jetpack é da Ultimate Play the Game, eu acho. Da Ultimate e também conhecido hoje em dia como Rare. Então, um dos jogos que eu lembro de cabeça que tem aqueles famosos chuviscos na tela. E justamente quando o Z80 e a Lula se debatiam para essa mesma direção de memória de vídeo. Perdão, você estava falando de Z80, você estava falando de PC. Não é a mesmíssima coisa. Eu me lembro que no final da vida comercial das máquinas padrão XT, começou a haver interfaces CGA que não tinham isso, que você podia gravar à vontade na memória de vídeo que não tinha chuvisco. Eu acho que eram memórias de vídeo mais rápidas. Eu lembro disso também. Basicamente eles tinham o mesmo esquema que a Commodore tinha. Porque eu lembro o seguinte, o CGA no 286 ele tinha menos chuvisco, talvez pelo... O ciclo de escrita na memória levava menos tempo, porque a PO era mais rápida. Pra falar a verdade, praticamente não tinha, né? O 286 com o CGA praticamente não tinha Snow. O CGA era um inferno na Terra. Só que aí tem aquela história, né? Quer dizer, tem uma relação entre a velocidade da CPU e a velocidade do bus que você tem que lembrar o tempo todo. Né? Então, quando você fala de velocidade, isso é muito claro, particularmente no caso do CGA, até porque é também um momento em que a Intel começa a acelerar, né, a arquitetura PC sem a IBM traz, aí você começa a notar essas coisas, né, quando começa a assumir o Snow e etc e tal, que é justamente quando o PC começa a se tornar uma plataforma viável para jogar. Pois é. Aliás, já que completou o que você disse, César, engraçado é que o 386 CGA gargalha pro outro lado. Ele não tem Snow nenhum, compensação deixa ter o processamento uma carroça. Exatamente, é o contrário. Quem fica amarrado ao processador. Exatamente. O processador e memória, no final de contas, andam o tempo todo juntos. Em termos de velocidade. Sim. Eles ganham umas relações meio estranhas, como no caso do Amiga. Não, você, tirando o caso do Amiga, mas e aí tendo que falar de uma máquinas mais contemporâneas, né, você chega a praticamente ter quase que uma via exclusiva de comunicação, que é o famoso DMA. Sim, mas mesmo o DMA não faz milagre. Muitas vezes você tem lá acesso ao buzz, etc e tal. No caso do Amiga, como você notou, realmente eles fizeram essa arquitetura. No caso do Amiga. Muito amiga. Todo mundo é amigo, né? Ou seja, um pedaço da memória da RAM, né, é chamada de chip RAM, que é a tal da memória que todo chipset acessa, todo compartilha. E que, claro, você tem. Eu acho que nessa memória, hein, João, quem menos tem prioridade é o processador. Sim, e a flash é o contrário. Não, a flash não é o contrário. Não é nem o contrário, o processador tem todo o domínio. O chipset nem sabe que ela existe. Onde dá para se concluir que na Fast RAM você deve colocar as rotinas mais básicas do sistema operacional, né? Sim, o código do teu jogo. E você pode até fazer as operações matemáticas opções lógicas, né? Para fazer o desenho dos personagens, só jogar na memória de vídeo, o kernel. E por aí vai. Outro que também tem até o mesmo nome, Fast RAM, é o Apple II GS. Slow RAM e Fast RAM. Você também não tem no Mac? Não, a Slow RAM do GS, ela corresponde a exatamente os primeiros 128K de memória RAM da máquina, que é compartilhada entre o 65C816 e eu acho que é o chip, eu nunca lembro o nome do chip que faz que é um Apple II on a chip, que é o... Faz emulação, compatibilidade, tudo tem que rodar na mesma velocidade, delírio de memória tem que ser os mesmos, tudo aquilo. Aí para que isso aconteça, então, essa memória roda 1 MHz. Fim da história. É a chamada de Slow RAM. A Fast RAM é tudo a partir de 128 para cima. A Atari ST também não tinha umas mumunhas de memória, não? Não, o Atari ST tem 2 bancos de memória. Nenhum banco de memória tá a área de memória que é reservada a 32K do vídeo. Mas assim, comparado a essa maluquice aqui, é tranquilo. Mas isso, todos esses fundalelês de memória, mapeamento e arquitetura de memória dos micros clássicos são nada comparado com o que aconteceu na família IBM PC, né? Nossa, a gente já tava pincelando. O PC original usava processador 8086 ou 8088 e endereçava 1024 KB de memória, ou 1 mega. Que na época ele foi lançado no mundo. E dos quais 640K eram disponíveis para receber memória RAM para rodar os programas. Era o limite dos 640K, até a famosa frase que todo mundo atribui a Bill Gates, de que 640K é tudo que você vai precisar usar os programas. Mas eventualmente, assim como os 64K dos micros de 8 bits, os 640K rapidamente ficaram um pouco. Aí, vamos ter que fazer gambiarra. A arquitetura do processador, a arquitetura do mapeamento
de memória e do sistema operacional não eram exatamente amigáveis a se fazer gambiarras. Então, aí você tinha, eu que me lembro, memória alta, que era de 640 até 1024. Aí você tinha todo aquele processo com programas no DOS para você conseguir abrir espaço e jogar com gerenciadores de memória. É que na verdade, essa memória alta era tipo a memória que era reservada para dispositivos que você estava populando. Para BIOS de placas. Mas que você só utilizava 286 em diante, porque para um XT acabava em 640. Pois é, aí você tinha dessa memória classe. Você tinha o rádio 768, não tinha? É o que eu lembrei agora. Você tinha algumas placas que permitiam colocar até 768, 704K, eu acho. Mas aí você ficava limitado a rodar CGA, mono / Hércules. Se você botasse uma Ego ou VGA, já destramelhava tudo, ou então voltava o limite de 640K. Porque essa tua expansão de memória era gambiarra. Aí você tinha, como eu falei, a memória alta, isso é a memória dispositiva até 1 MB, depois tinha a memória estendida, que aí você podia transformá-la em memória expandida. Memória expandida era um bank switch. Memória expandida era um bank switch. A expandida era Lean, a Lotus, Intel, Microsoft. Lean, EMS, o EMS é a padronização do Lean. Começou com o Lean, depois virou EMS e virou Lean / EMS, que é simplesmente aquele bank switch de 64K na área de BIOS. É uma mega RAM. E o XMS é a evolução do EMS, não é? Não, XMS é a memória estendida. A evolução você entrar e sair, ir pro modo protegido e voltar no modo real depois de ter acessado a memória já acima de 1 MB já no modo protegido 286. E no 286 era uma violência, porque você era obrigado a resetar o seu processador a cada ciclo. Inclusive foi um comentário do Gates que disse que o 286 era um chip brain dead. O engenheiro que achou que não era necessário voltar do modo protegido pro modo real quando projetou o processador 286, cara, esse cara vai ter... Ele vai ter tratamento especial pelo demo quando chegar lá embaixo. Isso aqui já a 4 bits, né? Vem cá, e tu acha que ele fez isso a mão de quem? Oh, yeah. Aí você não tinha a questão do gate A, tinha coisas como o buraco, memory hole, gate A20, que aliás até há pouquíssimo tempo nas BIOS de algumas placas você vinha mexer nessa opção do gate A20. O memory hole ainda estava disponível em BIOS novas, mesmo não tendo mais nenhum slot ISA no PC. Eu vi o memory hole em algumas BIOS não tão novas. Provavelmente é uma daquelas BIOS que o cara só entulhando coisa e te colar. Vou dizer BIOS de máquina com 10 anos atrás. Essa história do gate A20, cara, é o cúmulo do desespero. Você utiliza a parte do chip controlador de teclado para manipular uma das vias de endereço do PC para conseguir ganhar mais 64K para o seu sistema operacional residir lá. E esse problema do Gate A20, ele surge por conta, alegavam de aplicações que vieram do CPM e que tinham sido portadas para o DOS. Durante muitos anos colocaram a culpa disso no WordStar. Mas parece que descobriram que a culpa não era do WordStar. E essa festa começou a acabar quando saiu o 386, né? Que tem mais um estudo. Mas demorou, porque já eu vi um ecossistema gigantesco de aplicações de MS-DOS funcionando em modo real que dependiam de todas as gambiarras. O que aconteceu na prática foi que o pessoal teve que migrar para aplicações que rodassem no 386. E isso significava desde o XMS. Isso significava Doom ou Windows, tá bom. Na prática, Doom ou Windows. Ou no caso, Doom e Windows, dependendo aí da... Pior que o Giovanni mandou agora real, cara. Era o que fazia, era o que movia. Ou era uma Doom ou Windows, era uma de gente migrar pra 386. Era matar o demônio e abraçar ele. Não, ele não mandou a real, mandou a protegida. A real era onde estava acontecendo o problema. Fala direito, rapaz. Modo real. Apesar que até o modo DOS do 386 era interessante, porque rodava melhor o Doom. Quer dizer, rodava decentemente o Doom. Não, assim, porque na verdade o Doom acabava não apenas aproveitando a velocidade do chip, mas também o fato de que, né, o próprio DOS Forge W rodava bem melhor. Né? Porque o XMS era usável mesmo. 2.4 era um GW, né? 2.4. 2.4 GW. Porque no final de contas o 386 era o chip do 286 deveria ter sido e a Intel fez a cagada. Com 286, verdade é essa. 286 foi uma cagada, a Motorola na época agradeceu, então obrigado, a Apple agradeceu, todo mundo agradeceu na época. No final de contas, 386, porque a Intel devia ter feito no 286, e ela não fez porque algum bonitão lá achou que o cara não precisava voltar do modo protegido do modo real. Afinal de contas é tão superior, pra que voltar a esse indigno ralé? Mas as coisas rodam no modo real, bicho, o problema é seu, o modo protegido lindo, maravilhoso. Eu posso estar falando besteira. Tem nada a ver, rapaz. Mas
mas eu acho que lá no Japão a NEC ficou usando até quando deu os V30 deles e depois quando migrou pra Intel, migrou pro 386 direto. Você tá falando uma besteira, mano. Não, mas tecnicamente... Mas eu acho que foi isso. Não, João, quase ninguém foi pro 286 porque não tinha aplicação. Exato. Só iam pro 286 pra ter performance. Muita coisa gente pulou, né? Pulou direto do XT pro... 386. Pulou direto do XT pro... Não faz sentido. Você, assim, pra você aproveitar a performance do 286, você tem que ter um sistema operacional... Você tinha que rodar o S2. Que rodasse em modo protegido. O S2. Rodar em modo protegido, já que você não podia voltar pro modo real, significava você jogar todo o teu programa de modo real fora e usar o modo protegido. Mas significava o quê? Usar 3 ou 4 programas. Mas tem uma coisa linda que usava o 286. IBM PS. Você tá sendo irônico, né? Claro que eu estou sendo irônico. Só pra saber, sabe? A nível de curiosidade... Botando mais um pouco a lenha na fogueira, né? Além de tudo que o PS2 foi, né? Ele usava o 286. Mas vem cá, João. Ele também usava outros processadores, mas ele... Pra mencionar um pouco suas queridas máquinas japa, os primeiros PC 98 não eram processador 286? Não, era V20 e V30. O V30 é 86, né? 86, isso. É, a NEC nunca... Não, 8186. Isso, obrigado. 8186, isso. V20 e V30, e teve o V50 que eu não sei se ele era 100% compatível. O V60 não era 100% compatível. Acho que até o V50 era, eu posso estar enganado. Então a NEC, eu também posso estar errado, mas a NEC tentou usar o máximo possível a prata da casa e depois migrou para os 80386 da Intel. Aliás, um pequeno parênteses, esse processador V60 é um outro processador tão bizarro, mas tão bizarro que escapou a menção no nosso episódio de processadores lá do B e escapou da nossa consciência até agora. Pô, tem um pior também na NEC, V810, que é usado em duas máquinas emblemáticas, NEC PCX e o Virtual Boy. Quer dizer, não são emblemáticas, pensando bem. Mas isso aqui não é episódio sobre processadores, né? Nessa? Esse não é episódio sobre processadores. A gente esqueceu de citar esses caras no episódio de processadores bizarros. Gente, posso sugerir uma adição à nossa lista de promessas infinitas? Peraí. Um episódio de processadores do lado C, já que a toda hora fica aparecendo processador que a gente esqueceu naquele episódio, que a gente não sabia que existia e de repente existia. Lado C, lado D, lado E, lado F. Eu sei, isso a gente tem que lembrar, porque esse é um episódio de memória de falta de memória. Aliás, gente, pra finalizar uma coisa que não tá na pauta, quais são as mensagens de erro mais criativas de falta de memória que você já viu? Eu tô com a minha na ponta da liga, vamos ver se alguém vai roubar. Pode falar que eu realmente... Tô tentando lembrar de alguma, tirando Out of Memory. Giovanni, quer falar ou eu posso falar? Olha só, pode falar. Guru Meditation, é claro. A Guru Meditation não era falta de memória. Dependendo do código era. Poderia ter falado do Guru Meditation, mas foi assim, o Guru Meditation era falha do programa, não necessariamente falta de memória. Sabe o que eu lembrei agora? Do famoso erro de paridade. Isso aí. Famoso erro de paridade. Porque para fazer um banco de memória, você usava não 8 chips de DRAM, mas 9, e um fazia o checksum dos outros 8. E o número de bit 0 ou de bit 1 não fosse aquilo que o circuito esperava, a sua máquina travava. Foi o precursor da tela azul. Você achava que XT não tinha tela azul? Achou errado, otário. Não, tinha tela verde. Eu me lembrei de um jogo, que eu não me lembro qual é o jogo, mas vai entrar pra história. Out of Memory. Insira mais memória e tecle Alt. Não, isso é de um demo. É um demo de MSX do pessoal. Então foi zoeira. É um demo de MSX, eu não lembro agora. É aquele. Ricardo, é do Michi. Ele tem uma fase de descompressão de dados que ele, quando vai verificar a memória, ele dá uma pausa. Não é o Mega Demo. É o Swiss Demo, se não me engano. E aí tem uma parte que ele fez o Ray Tracing, aí ele faz. Você disse Ray Tracing? Você falou em pipoca. Eu disse Ray Tracing. Ele gerou o Ray Tracing no MSX, levou uma eternidade, salvou a informação das imagens, aí ele descomprime para poder botar e executar. Tanto que tem uma cena que é modelado uma pia, tem uma torneira e pingando uma gota d'água na água. Bem esquisito. A gota parece uma esfera, não é o formato de uma gota, não é uma população de superfície. Por um momento você falou pia, achei que você estivesse falando do chip de I/O do TRS Color. Deixa pra lá. Não. É mais um problema de memória da minha parte. Mas eu acho que não é isso não, Giovanni. Eu tenho quase certeza que isso aí foi de PC, essa mensagem de erro. Mais alguma mensagem de erro criativa? Não. Tem uma boa legal que sim. Ei, César, todo esse nosso papo introdutório que você fala de memória de PC, tem um link aí que a gente pode utilizar como referência. Tem. Então, vale a pena botar esse cara no show notes. Esse xtof.info? É, o xtof. O cara fez um trabalhinho de bem bacana. Nossa, agora me deu um flashback. Outro flashback de quando
eu tava na LZ desenvolvendo o plano do MS-DOS, a gente fez engenharia reversa de como funciona a alocação de memória dentro do MS-DOS. Nossa, que coisa bizarra. Funções não documentadas e o caramba. Aliás, sabe como é que esse cara chama o 286? Brain Dead Chip. Não. Essa foi uma frase do Bill Gates. Ah, do Bill Gates. Bill Gates que falou que o 286 era um Brain Dead Chip. Nota mental que falta de memória, parte 2 pra mim. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Tá encerrando o programa. Gente, vamos encerrar o episódio antes que a nossa memória se esvaia. E aí a gente esquece de acabar. A gente já tá esquecendo de acabar o episódio. A gente já tá precisando de refresh, né? Cara, já precisando de refresh. Aperte F5 rápido. Nossa. Tá, vamos encerrar por aqui, né? Acabou, né? Acabou, né? Bom, obrigado a todos vocês por se lembrarem de nos escutarem e de sintonizar para esta nova 10ª temporada do Retro Computaria. Giovanni, você se lembra de qual vai ser o assunto do nosso próximo episódio ou deu problema de memória no gerador de pautas? Eu até me recordava, mas eu olvidei. Caraca, peraí. Ninguém botou um gerador de pautas dessa vez, cara. Esqueceram. Olha lá, tá tudo vazio, ó. Olha lá a mesinha lá vazia. Tudo nenhum. Por que esqueceu do meu computador? Quem era o cara que eu esqueci que ia fazer isso? Não lembro, cara. Não lembro, não. Eu esqueci até que em computador ia rodar. Acho que era no TI-99 4A. Ah, tá. A gente usava uma máquina com núcleo de ferrite, esqueceu? Sim. Cara, aliás, eu esqueci de trazer a máquina também. Mas amanhã, sem falta, eu pego a máquina, trago pra cá pra gente rodar o gerador de pau. Não esquece, não. Vou esquecer não. Já não tem papel aqui pra não esquecer. Pois é, dispositivo de armazenamento de massa. Folha de papel. Tem um outro dispositivo que a gente não falou nesse episódio de armazenamento cerebral. Famosa. Como é que Webware. Não, barbante amarrado no dedo. Isso. Não, falamos, a linha de retardo. Quase um barbante amarrado. Mas infelizmente, esse não é um podcast sobre barbante amarrado no dedo. E eu me esquecia e amarrava nos 2 dedos. Eu ficava igual um palhaço. Tecnicamente é uma linha de retardo, né? É uma linha e você amarra no dedo pra você não ser um retardado. Mas se amarrar nos 2 dedos, você fica mais retardado. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Não, chega, gente. Acabou, tchau. Chega. Gente, essa história, a gente volta daqui a, sei lá, 2 semanas, se não for uma semana, sei lá, já perdi a conta também, já esqueci quando é que a gente bota esse episódio no ar. A gente volta um dia desse aí. Que boa memória. Enfim, um dia desse aí, acompanhe a Retrocomputaria, assine a newsletter, a gente tá aí, Retrocomputaria 1010. Isso, a newsletter, eu esqueci da newsletter. Agora temos uma newsletter. Agora a gente tem uma newsletter. Mas tu sabe qual é o endereço? Eu esqueci qual é o endereço. Cara, eu esqueci, mas eu vou lembrar e vou colocar aí, enfim, vai plugar aí. Alguém você vai fazer isso hoje em dia? Não lembra nada, rapaz. Cara, alguém tem que tomar fosfosol nesse episódio. Alguém lembrou de comprar fosfosol? Não. Caraca. Chega. Acabou. A única coisa que tem dia nesse episódio são realmente as piadas infames. Olha, isso aí ninguém esquece. É isso que nós queremos ouvir. Ninguém esquece disso. Ninguém esquece disso. Mas, galera, valeu. Muito obrigado aí, tudo. Antes eu tenho que despedir de vocês, antes que eu esqueça. Senão, aí ferrou. Então é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E fui. Não sei pra onde, mas eu tchau. Pessoal, eu tinha que falar alguma coisa agora, mas eu não tô lembrando, tá? Então, vou nessa. Até mais, até o próximo episódio. Tchau. O que falava mesmo? Dá tchau e pronto. Tudo bem. Depois eu lembro. Tchau. Tchau, Juan. Sim. Eu também esqueci de me despedir. Tchau. Fui. Acabou o programa. E o Giovanni? Tu esqueceu de Giovanni, cara. Dele falar tchau. Não, você esqueceu que o Giovanni já se despediu. Caraca, é mesmo, tio. Isso vai ficar recursivo pra gente. Chega. Acabou. Fecha a gravação. Fecha o episódio. Chega. Bom, aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o Retrocomputaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?